O verde microscópico hoje, Ananda Apple, bom dia. Isso, bom dia para quem tem olho muito bom. A gente conhece, Rodrigo, milhares de espécies de orquídeas, são mais de 30 e tantas mil espécies no mundo. E não existe uma classificação científica para o tamanho das orquídeas, mas os orquidófilos mais ou menos arranjam por tamanho para que as pessoas possam entender melhor. Vamos ver uma arte do tamanho dessas orquídeas, do tamanho possível. A comum é aquela que também a gente chama de grande. A maior parte das orquídeas tem mais de 2 centímetros de flor. A média tem entre 1,5 e 2 centímetros. A pequena, 1 centímetro. E as micro têm em torno de 0,5 milímetro. Isso é uma coisa muito interessante de se ver. Por exemplo, eu trouxe aqui a minha. É uma Schnorx Fragrance. Eu vou mostrar para a câmera do Bacon, vou ficar bem quietinha. Ela é micro também porque a gente classifica pelo tamanho da planta. Essa aqui é uma planta inteira adulta, ó, do início da folha até o fim. Essas minhoquinhas aqui são as raízes. Então, ela tem uns 4 centímetros. A flor já secou, ela durou uns 20 dias, estava nesses galinhos secos. Mas vamos ver a foto de quando ela estava em flor, ou uma espécie igual. Na minha, tinha cerca de 30 flores juntas. Olha o tamanho disso. É dificílimo de ver. A gente realmente tem que ter um olho muito bom ou tem que usar uma lupa, mas está aí a beleza das micro-orquídeas. Elas são plantas pequenas, depois elas vão crescendo, várias mudas podem ficar juntas assim, num tronquinho desse tamanho, mas é um condomínio de plantas. E elas têm muito na nossa Mata Atlântica. Essa aqui é da Índia, essa minha é uma Schnorx Fragrance. Fragrance significa que ela tem um aroma forte. Se a planta é tão pequena, se a flor é tão pequena, e a flor é como se fosse o brinco da mulher, o batom da mulher, é uma forma de chamar atenção, de seduzir o polinizador, o inseto. O inseto vai pela forma da flor, ele pode achar que é uma inseta, ou o inseto vai pelo movimento dessa flor, se tem umas franjinhas, ou pelo cheiro, ou pela cor. Então, se ela é tão pequenininha, ela tem que ter um jeito de chamar a atenção. Como é que eu vou atrair aquele inseto que me poliniza? Uma bomba de aroma. Exatamente, no meio de tantas plantas, se ela é tão pequena. No caso das micro-orquídeas, elas usam a sua fragrância, né, para chamar a atenção. Mas elas são lindas, tem muito na nossa Mata Atlântica. Valeu uma nota, hein? É fantástico, né? Se tivesse com flor, eu ia usar de colar ou de brinco aqui, né? Mas já foi. Eu curti lá em casa. Elas gostam muito de umidade. É uma flor para ter em lugares pequenos, mas tem que ter bastante umidade. Aí a gente conheceu um colecionador, o Roberto Martins. Ele é muito conhecido no Brasil inteiro, muito respeitado. Ele não é um botânico nem nada. Ele tem outra profissão, mas se especializou nesse fantástico assunto das micro-orquídeas. Até na palma da mão ela fica pequena. Foi esta micro-orquídea da Mata Atlântica que deu início à coleção do Roberto, uma paixão que começou há 17 anos. Começou quando eu ganhei uma micro-orquídea, né, uma Platysteris oxyglossa, né, de um amigo, de um outro orquidófilo, né, e ela é uma planta diminuta, né, uma planta adulta do tamanho de uma unha e a flor é do tamanho da cabeça de um alfinete, né, uma coisa encantadora. Roberto trabalha com cosméticos para a indústria, mas sua felicidade está na área externa do sobrado da Zona Norte, onde cultiva 1.300 espécies de micro a médias orquídeas da América do Sul, da Ásia e da Austrália. Micro-orquídeas podem surpreender. Às vezes parecem uma samambaia, mas você vira e ali estão minúsculas flores verdes para ver quase com lupa. Roberto faz milagres para multiplicar o espaço para mais de 3.000 plantas cultivadas em vasos ou pedacinhos de madeira nobre. Na parte que tem sombrite para graduar a luz, é onde mantém as micro-orquídeas de clima seco, a maioria estrangeiras. São
joias como a Stenoglotis longifolia, esta africana com flores lilazes de meio centímetro que lembram as de um manjericão. A colombiana Epidendro peperomia tem flor em amarelo e vinho. No Bulbophyllum do Vietnã, uma sequência de 7 flores em laranja com sépalas que têm 10 vezes o seu tamanho e vibram com o vento para chamar a atenção do polinizador. Aqui, uma micro da floresta tailandesa com minúsculas flores verdes só vistas por olhos de colecionador. As micro-orquídeas praticamente você não encontra muito no comércio. Então é mais troca que você faz com outros colecionadores. É como se fosse trocar figurinha, né? Então eu tenho uma espécie, o outro não tem, ali a gente vai trocando e aumentando o plantel. E cheguei hoje aí ao número de mais ou menos umas 1.200 a 1.300 espécies diferentes. Roberto ainda não vive de micro-orquídeas porque o mercado é pequeno e, por enquanto, só são reproduzidas em laboratório as espécies estrangeiras. Tem uma parte da coleção que o Roberto não vende de jeito nenhum, que inclui, por exemplo, uma paulistinha como essa da Mata Atlântica. É das micro-orquídeas brasileiras. Estas ele mantém num corredor lateral comprido ao longo de toda a casa, estão todas juntas, são mais de 2.000 e ele não vende para não incentivar a extração. Senão o pessoal entraria na mata, arrancaria de qualquer jeito e elas correriam um sério risco de extinção. Micro-orquídeas brasileiras amam umidade, precisam de 80% de umidade no ambiente e estando todas juntas assim, uma ajuda a outra. Então ele tem um truque bem legal, ele coloca embaixo da bancada bandejas cheias de pedriscos com muita água, essa água evapora e ajuda a manter a umidade do ambiente. Entre as brasileirinhas, a mineira Anatalis adenóquila, aqui cheia de mudas, tem flores de 1 milímetro em amarelo e vinho. Também de Minas, esta micro com flor tipo um sininho virado para baixo. Esta paulista é da Mata Atlântica e sua flor clarinha lembra muito a do lírio. A Mesadenella cuspidata vai subindo os botões em espiral até que abre lá em cima suas microestrelinhas. E o que dizer desta? Acredita que só nessa imagem há quase 250 flores? Pois nestas 6 hastes finas estão coladinhas de 40 a 50 flores verdes quase imperceptíveis. A rega para todas as orquídeas varia em intervalos de até 3 dias, conforme a umidade do ar. Para cuidar de tudo isso, Roberto passa 2 horas por dia aqui e nos fins de semana 5. O adubo ele desenvolveu sozinho com 18 nutrientes e aplica a cada quinzena para todas produzirem flores. Mudas saudáveis de micro-orquídeas custam de R$20 a R$40 e podem ser muito valiosas conforme o tempo de vida. Se for uma planta como essa, que já tem aproximadamente uns 12 anos de cultivo, o meu preço seria pelo menos em torno de R$1.000, R$1.200. E se você se apaixonar por estas pequenas joias, aí vai o conselho de mestre. Adquira conhecimento antes de você ter uma coleção de plantas, porque isso é fundamental para o sucesso no cultivo. Porque a orquídea ela não morre, né? Na verdade, a gente que mata a orquídea por não ter aí o cuidado adequado com ela. Tá no silêncio, tá esperando a minha reação para falar, nossa, que coisa linda, que bacana. Eu confesso ou não confesso os bastidores? Lógico que confessa. Aqui? Não, eu acho bonito assim, desse jeito. O meu ponto, eu tava contando para a Nanda aqui, né, enquanto a reportagem rolava aí.
Tá dizendo para ela que eu não gosto muito de orquídea. Assim, olhando assim, tal, é bacana, mas essa pequenininha, toda bem pitoresca e tal. Mas eu não gosto porque em casa tem lá uma palmeira grandona e eu tava contando pra Nanda aqui. É aquela perfeição da natureza, um tronco enorme assim, que vai embora. E ele é lisinho, tem um pouco de toque também eu, né? Então aquela coisa perfeita, a natureza e tal. Daí, de repente vai lá e coloca uma orquídea no meio do tronco. Então tira toda aquela forma linear do tronco e fica a orquídea ali no meio. E ainda comentei da raiz, ainda que não vem nem ao caso a minha definição que eu fiz aqui, que dessa raiz ela vai se espalhando pelo tronco, assim, ela tem uma aparência meio... Ela precisa grudar em alguma coisa. A orquídea justamente se gruda pela raiz. Ela não tem outro jeito de se segurar, porque ela não nasceu num vaso. Ela, em geral, nasce nas árvores. Isso. Eu entendo esse seu ponto de vista. Eu também tenho toque. Tem palmeiras que a gente tem que curtir o desenho dela, mas na natureza as orquídeas ficam cobrindo as árvores. Já eu acho lindo isso, que a árvore toda coberta, hospedando um monte de samambaia, de ripsales, de bromélias e de orquídeas. Olha aqui, essa imagem que passou anterior ali, subindo aquele tronco, começa a já me dar uma certa agonia, porque parece ter uma desordem ali no tronco. Não, isso é um condomínio, um monte de Não, é o anterior. mudas, Quer ver? Volta um pouquinho a imagem, se a gente conseguir aquela. Parece que tá meio bagunçado, dá vontade de você ir lá arrumar aquilo que... mas então, a natureza ela é lindamente bagunçada, esse né? aí já tá mais ponto de certinho, ó. vista. Mas isso é uma haste minúscula, né, que a gente está vendo. E o normal delas é mesmo grudar nas árvores em geral e dar aquele presente de 1 a 2 vezes por ano, que é quando elas florescem. Agora, Rodrigo, muita gente pode se entusiasmar e dizer, nossa, que pequenininho, então eu vou ter no apartamento. Só preste atenção nisso. Apartamento, ok, pouco espaço, mas perto de uma fonte de luz e bastante umidade. Deixa secar, mas imediatamente começa a borrifar, manter com água, porque a orquídea da Mata Atlântica, ela está lá sendo banhada pela brisa do mar, permanentemente. Então, ela tem uma umidade diária, mesmo quando não chove. Então, tem que cuidar, porque senão é fácil perder micro-orquídeas se não prestar atenção nessa grande necessidade de umidade. O lugar dela é na floresta, em geral. Então, tem que tentar manter um ambiente parecido. Igual. A imagem era essa aí, ó. Olha só, que coisa bagunçada. Dá vontade de ir lá arrumar esse porque tronco a gente não tem, quase não tem árvore, e aí acaba colocando nas orquídeas da cidade para tentar ficar perto da natureza, né? Agora, orquídea, micro-orquídea não é tão fácil achar assim. Em geral, é nas feiras, nas exposições que os colecionadores levam, porque ela não tem um apelo assim daquelas flores grandes, da Phalaenopsis, das grandes orquídeas e que duram bastante, né? Então, é coisa de colecionador. A pessoa começa com uma, já quer outra, que nem com planta suculenta, né? Tem cada vez mais. E aí é em exposição. E exposição, infelizmente, desde o ano passado, a gente não está tendo. Então, é procurar na internet mesmo. Mas se você me der um vídeo como esse aí, essa reportagem, ficar em looping só com os detalhezinhos dessas orquídeas, eu vou adorar, que daí é bonito. É fascinante. É isso que faz o colecionador viciar, né? Querer cada vez mais, porque é lindo mesmo. Cada uma tem a sua beleza, a sua cor diferente, o seu jeito de atrair o inseto.